Legal, gente, começando mais um Bola na Rede, estamos invadindo esse comecinho de noite desta segunda-feira de feriado. E claro, vamos começar falando de Copa do Mundo. Olha aqui no telão, ó, vamos mostrar, 26º dia de Copa do Mundo, faltam 6 dias para a grande final lá em Moscou. Tá chegando a hora. E por falar em Copa, a gente vai direto para São Petersburgo, onde o repórter Luciano Júnior vai trazer todas as informações da semifinal que vai acontecer amanhã. Tem o primeiro jogo, a França vai jogar com a Bélgica. Manda ver, Luciano! Olá, pessoal do Bola na Rede, falamos aqui de São Petersburgo. Aliás, eu estou em frente, eu até saí um pouquinho de quadro para vocês verem aí. Eu estou em frente à arena aqui da cidade, onde amanhã vai acontecer a primeira semifinal da Copa do Mundo, envolvendo a França e a Bélgica. Óbvio que a gente queria que o nosso Brasil estivesse amanhã ali no campo fazendo essa semifinal. Mas não deu, né? Fazer o quê? Vamos pensar em 2022 lá no Catar. Quem treinou hoje aqui foi a seleção da França, que está motivada para esse jogo contra a Bélgica. Nada de trabalho pesado. Mbappé, a maior estrela do time, nem apareceu por aqui. Mas longe de ser uma preocupação para o técnico Deschamps. Não há ninguém fora, até por isso descansamos alguns jogadores como medida de precaução. Todos devem estar à disposição. O goleiro Lloris reconhece que a Bélgica ganhou confiança durante o Mundial. Eles estão com muita confiança após o jogo com o Japão em um cenário maluco e eliminar o Brasil, um dos grandes favoritos. Vão chegar com muita confiança, teremos que jogar muito bem para vencer. A Bélgica não poderia estar mais confiante. Para o jogo de amanhã contra a França, o técnico Roberto Martínez levou a campo todos os jogadores. Nada de contusão ou atleta no departamento médico. A vitória contra o Brasil deixou os belgas para lá de animados. Se você consegue vencer o Brasil, não deve ter medo de ninguém. Respeitamos a todos, mas se nós jogarmos com medo, não seremos capazes de vencer a França. Outra arma da Bélgica é Thierry Henry, ídolo francês e campeão mundial em 1998, justamente contra o Brasil. É auxiliar técnico de Martínez e conhece como ninguém como joga a seleção de seu país. Bom, foram essas as principais notícias de hoje aqui da Copa do Mundo. Continua aqui em São Petersburgo e amanhã não esqueçam, a primeira semifinal dessa tão importante competição para o futebol mundial, não é verdade? França ou Bélgica? Quem será que vai para a próxima fase, que é a última, a finalíssima do Mundial, hein? Com vocês aí no Brasil, Luciano Júnior de São Petersburgo para o Bola na Rede. Valeu, Luciano, com todas as informações lá de São Petersburgo. Você perguntou, pra mim vai ser a Bélgica. Agora, Juarez Soares, quero saber de você. Thierry Henry tá do lado da Bélgica, conhece muito bem a França. Por causa disso, ele pode dar os atalhos? Será que a Bélgica não sai na frente só por causa dele, Juarez? Não, de jeito nenhum. Esse tipo de milagre não existe em Copa do Mundo. O que eu acho é que amanhã vai ser um jogo equilibrado, mas de muitos gols. É um jogo que não vai ser 0-0, 1-1 para ir para a prorrogação, não existe isso. Os dois times jogam no ataque, é tipo jogo que pode ser 2-2, 3-3, 3-2, times jogando no ataque, buscando o gol. Eu, por observação, assim, que eu gosto de ver jogar, sempre disse isso aqui, eu gosto de ver a Bélgica jogar. É um time realmente perigoso, com 3 jogadores extraordinários. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu nunca vi um jogador de futebol estrangeiro jogar tão bem, jogar tanto futebol quanto o Hazard jogou pela Bélgica contra o Brasil. Quero saber de você, seco, Juarez, quero saber, quem vai passar? Mbappé vai passar ou Lukaku? Qual dos dois vai passar? Seco para você. Vai passar a Bélgica. Ah, tá certo. Agora vamos falar de seleção brasileira, que já chegou aqui no Brasil, pessoal desanimado, mas foi recebido com muita festa pelos torcedores. Dá uma olhada. A seleção brasileira deixou Kazan assim, ó, sob aplausos. Também não faltou aquela música que ficou famosa lá na Rússia. Mas a tristeza estava estampada no rosto de cada jogador. Saímos de pé, né, e uma sensação, infelizmente, de
obviamente querer seguir mas também a mensagem que nós deixamos aqui como seleção brasileira para o povo brasileiro de orgulho, né, e conseguir reconhecer o trabalho que nós fizemos da forma que nós fizemos. Na chegada ao aeroporto, os comandados de Tite permaneceram em silêncio. Danilo de muletas, Marcelo mancando, Neymar cheio de estilo, só que sem brilho. E essa imagem nenhum brasileiro queria ver, o avião partindo antes do final da competição. Alguns jogadores ficaram em Madrid, outros vieram até o Brasil. No Rio de Janeiro, o apoio da torcida continuou. Felipe Coutinho atendeu aos fãs. Tite foi assediado e mandou um recado para os brasileiros. Só retribuir o carinho que eles estão nos proporcionando, eu quero de coração retribuir a eles todos, agradecer. Obrigado, obrigado. Teve gente que conseguiu até um autógrafo na camisa. O volante Casemiro também foi tietado e falou sobre a eliminação. Claro que quando não vence sempre fica aquele sentimento de querer vencer, mas o balanço é sempre positivo. Já Gabriel Jesus ficou ali no cantinho, preferiu ficar sozinho para tentar entender o que aconteceu. Olha, a CBF fez uma proposta de renovação para o Tite, para o Edu Gaspar. O Edu Gaspar, que é o coordenador de seleções, praticamente aceitou. O Tite ainda não respondeu. Juarez Soares, o Tite não está desdenhando muito da seleção, demorando para responder, não? Não, na minha opinião, o técnico da seleção brasileira, o Tite, está tendo a conduta que se esperaria de um treinador equilibrado, adulto e de bom senso, que é o caso dele. Evidentemente que agora em casa ele vai descansar no mínimo uma semana, vai tomar caipirinha, que ele gosta de tomar. Só diria para ele não tomar muito, porque o cara de ressaca também não pensa direito, né? Tomar só um gorozinho, né? Então, e depois ele vai dar a resposta. Ele está ruminando agora, se me permitem o tema, tudo o que aconteceu na Copa do Mundo. Ele está dizendo, poxa, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Está fazendo uma autocrítica. Eu errei aqui, por que eu não levei fulano? Será que eu arrumei certo? Depois que ele filtrar tudo isso, evidentemente ele vai responder para a CBF. E a resposta tem que ser rápida, porque nós estamos em julho, daqui a 2 meses, menos 2 dias, isto é, no dia 7 de setembro, o Brasil joga contra os Estados Unidos em New Jersey. Então ele já vai precisar ter a seleção. É a primeira grande bronca que o Tite vai enfrentar. Para mim, pelo bom senso dele, ele vai ter que botar em campo para jogar contra os Estados Unidos a seleção brasileira que ele levou como titular da Copa. A seleção que ele levou como titular, ele põe em campo. Depois se despede dos jogadores, diz que tem um novo projeto e seja o que Deus quiser. Agora, olha só que um fiasco da Copa do Mundo fez. O Paulinho, que está aqui, ó, voltou para a China. Ele saiu dos planos do gigante Barcelona e acabou indo para o futebol chinês de novo. Foi anunciado pelo Guangzhou Evergrande. O Barcelona resolveu emprestar um jogador por uma temporada. O clube chinês tem a opção de compra no final desse período. Ô Juarez, o Barcelona é muito grande para a bola do Paulinho? Eu acho que é o mecanismo de administração que os espanhóis têm, principalmente o Barcelona. Agora, evidentemente que a atuação do Paulinho na Copa do Mundo não convenceu o time do Barcelona. Porque se ele tivesse jogado de uma outra forma, tivesse jogado melhor, ele seria recebido com festa em Barcelona. Né? Então, como o Brasil não foi bem e a análise da comissão técnica do Barcelona também foi assim, foi uma reprovação pública do futebol, na opinião do Barcelona, que ele jogou na Copa do Mundo. E olha, gente, depois do fiasco da Copa do Mundo, a Espanha foi muito mal, a Federação Espanhola resolveu anunciar um novo treinador. E a correspondente da Rede TV, Paula Otero, que está lá na Espanha, vai trazer as informações. Manda ver, Paula. Boa noite, Fernando Fontana e Juarez Soares. Bom, por aqui a Copa já acabou faz tempo e os espanhóis já estão começando a pensar no próximo ciclo. Em uma coletiva realizada hoje, o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luís Rubiales, anunciou que Luís Henrique será o novo técnico da Fúria.
Com um contrato de 2 anos, Luiz Henrique chega para substituir Fernando Hierro, que assumiu o posto às vésperas da Copa do Mundo, depois de Julen Lopetegui ser dispensado após fechar com o Real Madrid. Ao anunciar o novo treinador de La Roja, Rubiales afirmou que a decisão foi unânime e que Luiz Henrique foi o único com quem falaram. Mas será que os espanhóis concordam que essa foi uma boa decisão? Luiz Henrique já treinou o Barça, mas sinceramente não sei se fez algo mais que isso. Tenho a sensação de que é uma pessoa muito profissional e uma pessoa que vai conseguir criar um bom ambiente na seleção e com os meios de comunicação, porque tem um jeito especial. Luiz Henrique tem passagens como treinador no Celta, na Roma e no Barcelona, onde conquistou 9 títulos em 3 anos no clube, inclusive Liga dos Campeões e Mundial de Clubes. Ele estava sem clube desde julho de 2017, quando saiu do Barça. De Barcelona, Paulo Otero para o Bola na Rede. Muito obrigado a Paulo Otero, direto da Espanha. Lembrando que o Luiz Henrique foi muito criticado quando dirigiu o Barcelona também, hein? Hora de dar um giro pelas notícias do futebol. Manda ver. A torcida do Uruguai fez a festa na volta da seleção para Montevidéu. Cerca de 1000 pessoas enfrentaram o frio só para dar aquele abraço na seleção. Que bonito! Olha que bomba! O jornal Mundo Deportivo da Espanha revelou que o PSG ofereceu 1,3 bilhão para tirar Felipe Coutinho do Barcelona. Quanta grana! Veja só que bela recepção teve hoje o goleirão Buffon. Ele já treinou no PSG e foi apresentado oficialmente no clube. Claro que a obsessão dele e da torcida é ganhar a próxima Liga dos Campeões. 48 horas. Esse é o tempo que o jornal britânico Daily Express deu para acabar a novela Cristiano Ronaldo na Juventus. Eles juram que só falta acertar alguns detalhes do negócio de 100 milhões de euros. Vamos esperar. Agora vamos falar de futebol brasileiro. O Corinthians disputou um amistoso contra o Grêmio dentro de casa e o atacante Matheus Matias foi um dos destaques da virada do Corinthians por 2-1. Veja. Antes do jogo, o volante Arthur deu uma entrevista dando adeus ao Grêmio porque ele antecipou a ida para o Barcelona. Estou realizando um sonho como eu realizei em vestir a camisa do Grêmio. Então, só tenho que agradecer a todos e um muito obrigado e um até logo, com certeza, porque aqui não vai ser o final da minha trajetória no Grêmio e espero um dia voltar. E sem o volante, quem assumiu a responsa como protagonista foi o Everton. Ele fez linda jogada e obrigou o Walter a trabalhar. Na sobra, o Leonardo Moura não perdoou não, hein? 1-0 pro Grêmio. O Roger bem que tentou dar o troco, mas o Marcelo Groi estava super esperto. Que coisa, hein? Sabemos que nós podemos melhorar, principalmente quem entrou no primeiro tempo. Já para os gremistas, o árbitro não estava nada esperto. O Everton jura que foi segurado pelo Mantuan e queria pênalti, mas nada foi marcado. Enquanto eles reclamavam, o novo reforço do timão, Danilo Avelar, deu um show. Ele mandou esse lençol no Ramiro e ainda acertou a trave, meu. Aí sobrou lamentação. Criamos oportunidades, infelizmente não fizemos o gol, mas para um jogo treino, para a gente pegar ritmo, foi importante. Quem também lamentou foi o Everton. Ele queria outro pênalti e nada. Já o Roger queria o gol, mas o zagueirão chegou na hora H e adivinha? Nada de novo. No finalzinho do primeiro tempo, Ramiro também tentou essa, mas a bola foi para fora. Pelo menos os gremistas gostaram do desempenho até então. A gente no primeiro tempo teve o controle da partida, mesmo sem o ritmo, a gente conseguiu criar bastante chance e ficar com a bola, que é a nossa característica. Na segunda etapa, os técnicos entraram com times reservas. Até o meia Douglas foi pro jogo depois do técnico Renato Gaúcho dizer que ele estava gordo, hein? O Renato, ele é sempre assim, eu já tô no peso, ele vai falar isso o resto da vida. E os magrinhos do Corinthians estavam mais inspirados. Matheus Matias aproveitou a bobeada da zaga gremista e mandou ver. Como foi o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, o cara extrapolou na comemoração. Tirou a camisa e foi pra galera. Tudo bem, ele ganhou um amarelo, mas nem se importou. O que valeu foi ter mostrado o serviço. O gol dele deixou o time tão empolgado que não demorou muito pro Marquinhos Gabriel virar a partida. 2-1.
E ele deu méritos pro treinador Loss. A gente teve umas semanas aí para poder tentar evoluir e o Osmar tem feito algumas modificações em questão de posicionamento, tanto defensivo como ofensivo, e a gente está tentando trazer esses quesitos aí pro campo de jogo. No finalzinho do jogo, o Léo Santos tentou o gol de placa, mas ficou só na tentativa mesmo. E parou por aí. Corinthians 2, Grêmio 1. Mesmo com a derrota, os gaúchos adoraram o desempenho. Essa equipe está de parabéns aí pelo desempenho, mas sabemos que nós temos que trabalhar bastante, melhorar cada vez mais e mais. Acho que foi um grande jogo, um grande teste, um grande amistoso que nos dá uma condição boa aí para a volta. Lembrando que o Corinthians vendeu o Balbuena para o West Ham da Inglaterra, o Sid Clay para o Dinamo de Kiev, e fica a pergunta, Juarez. O time do Corinthians hoje é fraco? Não, o time do Corinthians hoje não é fraco. Se o Corinthians é fraco, você calcula o Grêmio, que perdeu o jogo de virada aí, né? Então não é fraco, mas que o Corinthians vai sentir a ausência dos jogadores que estão sendo vendidos, sem dúvida nenhuma vai, porque o Balbuena era uma segurança na defesa do Corinthians, o lateral esquerdo também. O Corinthians vendeu um centroavante que nego nem fala que vendeu, né? Mas acontece que na competição, do jeito que vem agora o Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai ter problemas, sim. E a respeito do jogo do Grêmio, aí os jogadores foram até elegantes. Para um jogo treino como esse, como disse o Rodriguinho, foi tudo bem. E para usar um termo do Renato Gaúcho, o Corinthians ontem de virada despencou em cima do Grêmio, né? Tá certo. Agora eu quero que você veja a sequência de defesas que o goleirão do Tupi, lá da cidade de Juiz de Fora, fez. O nome da fera é Ricardo Vilar. Ele fez 4 defesas em menos de 10 segundos. Defesas espetaculares, como você tá vendo aí, ó. O Tupi perdeu o jogo pro Cuiabá por 3-1 pela Série C do Campeonato Brasileiro, mas o goleirão realmente foi muito bem. Olha só, ó, espetacular a defesa dele. Agora vamos virar, porque tem mais informação, já que o assunto do Bola na Rede é goleiro, tem um craque do gol que faz aniversário hoje, é ele, o Fernando Praz, 40 anos, Copa do Brasil ganhou em 2011, 2015, ganhou o Brasileirão em 2016, pela Série B do Campeonato Brasileiro foi campeão em 2009 e 2013, o Fernando Praz, que inclusive está se recuperando de uma contusão no joelho, por isso que não excursionou com o Palmeiras, mas ele disse que vai lutar para ser titular ainda este ano. O Verdão, inclusive, meteu 6 gols no último amistoso da excursão pela América Central. Veja. O Palmeiras encerrou a excursão pela América Central com uma senhora goleada para cima do Alajuelense da Costa Rica. Quem abriu o placar foi o Bruno Henrique numa cobrança de falta. O Palmeiras não marcava um gol assim desde 2015, é mole? Cruzamento de Marcos Rocha e quem fez o segundo foi o Johan, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede. Gustavo Scarpa recebeu de Lucas Lima e fez o terceiro do Verdão. Olha o Johan aí de novo, o cara usou a cabeça e fez 4-0. Você pensa que acabou? Que nada. Gustavo Scarpa arrancou pela direita, cruzou e o Johan fez mais um de cabeça, o terceiro dele no jogo. E ainda teve mais um do Scarpa, 6-0 em fim de papo. O atacante Dudu não atuou no amistoso. Ele recebeu uma proposta do Shandong Luneng da China e o Roger Machado preferiu preservar o jogador. Tem, de uma certa forma, uma preservação, né, para que as coisas pudessem ser resolvidas, né? A gente sabe que do assédio, né, dos chineses, de modo geral, do mundo externo, árabe, em cima dos nossos jogadores, né, e no caso especificamente do Dudu, isso já aconteceu outras vezes, né? Mas nesse primeiro momento o clube recusou a primeira aproximação em função do planejamento que a gente tem, das conquistas que a gente espera conquistar esse ano. A princípio, o Palmeiras não aceitou essa proposta da China. O Roger fez bem em não escalar o Dudu para esse jogo por causa da proposta, Juarez? Fez bem, foi muito profissional e eu acho que antes de tudo, ele conversou com os jogadores. Ele deve ter perguntado, Dudu, como é que está o seu negócio? Falou, já tenho a proposta, Roger. Já aceitei a proposta, é um caminhão de dinheiro, então é melhor você não jogar, porque se você joga, se machuca, desfaz o negócio. E o jogo de hoje, do estádio que a gente viu o Palmeiras jogar, tinha tanta gente que nem a avó do centroavante do adversário foi no estádio, não tinha uma alma viva vendo o jogo. Então falou, olha, Dudu,
você vai descansar, trata primeiro da sua vida, depois nós conversamos. O Palmeiras perdeu o Keno para o futebol do Egito, ele foi vendido. O Palmeiras chega um pouco mais enfraquecido, já que o Keno era o jogador que mais estava atuando melhor nessa equipe do Palmeiras para esse final de Brasileiro, Juarez? Ah, sem dúvida nenhuma, ele vai fazer falta, porque você reparou, ou ele começava como titular do Palmeiras, ou ele entrava quando o jogo estava no meio tempo, ou estava em movimento. E tem um detalhe, entrar muito jogador entra que está no banco, mas ele entrava e resolvia. Então ele é um jogador que, para um campeonato exaustivo, cansativo, perigoso, como é o Campeonato Brasileiro, ele vai fazer falta, sim. Mas qualquer coisa para repor, fala com a dona Leila Pereira. Quem já pôs 200 milhões de reais no Palmeiras em 2 anos, dá mais um chorinho, né? E o Santos, hein, gente? O Santos não tem jeito. Perdeu de novo, mais um amistoso que disputou lá no México. Veja. Durante a viagem ao México, os santistas exageraram. Acredita que alguém burlou a recomendação da nutricionista e levou salgadinho escondido na mala? O Vitor Bueno dedou. Renato, fala com ele, ó, trazendo salgadinho pra viagem. Tá. Eu vou confiscar essa mala sua aí, eu vou ver. Aí pronto, veio a justificativa. Quem não gosta de salgadinho, né? Pô, o Bueno traíram, o Bueno revelou, mano. Ó, 0% de gordura. Não tem que se preocupar, não tá levantado. O contrabando passou tranquilamente pela fiscalização e só deixou de ser tema quando o avião pousou no México e o time foi recebido com música. Olha só, ó, o Brian Ruiz, da seleção da Costa Rica, já falou no Twitter, olha ele aqui, ó, que está muito próximo de acertar com o Santos, só falta a revisão final do contrato e os exames médicos. Ruiz está no Brasil para acertar esses últimos detalhes. Ele tem 32 anos, o Santos que sempre apostou na molecada, apostou nos jovens, apostar num jogador de 32 anos, não é meio estranho não, Juarez Soares? Não, todo time precisa ter um jogador mais experiente. O Santos, por exemplo, tem o Renato. Agora vai ter o Brian para jogar, para acalmar um pouco a molecada, principalmente se ele tiver um estilo de jogo que possa comandar, né? Esse é o que saiu do Sporting lá de Portugal? Exatamente, esse é o que saiu do Sporting, inclusive ele acabou saindo porque os torcedores foram lá, invadiram o CT do Sporting, ameaçaram os jogadores, ameaçaram o presidente, todo mundo, e aí alguns jogadores tiveram passe livre por causa disso. Ele saiu por causa disso, Juarez. Rapaz do céu, Brian, vou falar uma coisa pra você, meu filho. Nós estamos no dia 9 de julho. A torcida do Santos já invadiu 2 vezes lá o treinamento do Santos, chamaram a polícia, chamaram a tropa de choque. Eu acho que se for por causa de invasão que você tem medo, é melhor você não assinar contrato não, pai. Grande, Juarez Soares, tá certo. Olha, teve pancadaria lá em Recife e foi uma coisa horrorosa. Vejam as imagens. Cenas de selvageria no Recife. Torcedores do Santa Cruz e do Remo partiram para a briga antes mesmo do jogo pela Série C do Campeonato Brasileiro começar no Arruda. Em um dos vídeos, este homem de camisa preta e bermuda azul é cercado e atacado por murros e chutes. O grupo só dispersa com a chegada da polícia. A imagem que fica é lamentável. Neste outro vídeo, o que se ouve é preocupante. Este rapaz fica desacordado no chão. De acordo com a PM, 3 pessoas ficaram feridas. Uma delas com traumatismo craniano, que não teve a identidade revelada. Realmente lamentável. Vamos soltar em tela cheia, Alex Fogaça vai soltar para vocês poderem ver com mais detalhes essa pancadaria. E eu queria saber do Juarez Soares. Juarez, esses caras aí, ninguém foi preso, a polícia chega, vai todo mundo correndo, ó. Não tem um que é preso. Tem gente com traumatismo craniano, gente quase morrendo. Olha que absurdo, ninguém aprende nada com a Copa do Mundo. Pois é, eu tava louco escutando ali o final da reportagem, porque normalmente a reportagem é assim, e até agora, apesar da barbaridade, ninguém foi preso. Você está confirmando que ninguém foi preso. Então, esse é um exemplo público que dá que as torcidas uniformizadas têm invasão de campo, tem briga, conflito como esse aí. Isso é um retrato do futebol que a gente fala, é um retrato do futebol brasileiro. Não é
mas se não tomarem medidas jurídicas, vai ser. Agora, Juarez Soares, a gente já falou que ninguém foi preso, mas a gente também não aprendeu nada com a Copa do Mundo, porque um torcedor passou e falou, esse já era. Olha que ponto chega, porque pra mim isso aí não é torcedor, isso aí é marginal. Esses caras têm que estar na cadeia e ninguém é preso. Como que pode um cara ver o outro no chão, todo estrupiado, quase morto e falar, esse já era? É um absurdo, Juarez. Ele deu ali como um grito de guerra de um troféu que ele tinha na briga generalizada. E pior, ainda falou perto da polícia, né? Enquanto não houver uma punição, um julgamento, e as pessoas sendo condenadas e presas, essas brigas vão se repetir. E daqui a um certo tempo nós vamos estar aqui falando a mesma coisa para a polícia. Aqui em São Paulo foi feita aquela separação, torcida única, né, em jogos. Você acha que no resto do Brasil também tem que ser feito isso para evitar esse confronto, Juarez? Ou você acha que ele se encontra em qualquer lugar e não adianta nada? Não, é uma medida que tem que ser tomada. Aqui em São Paulo foi criticada, mas deu certo aqui. Pelo menos essas brigas generalizadas não existem mais no dia do jogo. Pode ter no metrô, numa estação de passageiros e tal. Agora, que tem que tomar uma medida, só que a gente, que é da imprensa, fica fazendo papel de bobo. Porque a gente fica repetindo anos e anos a mesma coisa e as brigas se repetindo. Nós ficamos batendo palma para louco dançar, pô. Você tem toda a razão, Juarez Soares. Vamos falar um pouquinho, voltar a falar de Copa do Mundo, porque afinal, amanhã tem semifinal, né? Amanhã a França joga com a equipe da Bélgica. A gente já falou um pouquinho do Lukaku, já falou um pouquinho do Mbappé, mas eu queria saber de você, Juarez Soares. Tem mais algum outro jogador, como você está vendo aqui as imagens de Bélgica aqui, tem algum outro jogador que você acha que pode fazer a diferença realmente neste confronto, tirando esses dois que a gente já citou? Ué, tem aquele rapaz alto de 1,99 m que parece que jogou no gol da Bélgica contra o Brasil, Courtois. O baixinho lá é demais, rapaz. Ele pode garantir uma Copa, sem dúvida nenhuma. Toda vez que você que está vendo o programa vê aquela fotografia de um time campeão assim, que todo mundo fica assim com a faixa de campeão, alguém vai dizer para você, olha aqui, meu filho, meu neto, nesse ano aqui que o time foi campeão, esse cara aqui que era o goleiro foi um dos maiores jogadores do campeonato. Só é campeão de uma Copa do Mundo quem tem craque no gol. E é bom que a Bélgica realmente entre com aquela formação que jogou contra o Brasil, né? Porque é um time mais fechado para ganhar o jogo, porque a França tem jogadores de muita qualidade. Você não vai perguntar para mim de Croácia e Inglaterra, não? Vamos lá, então. Vamos perguntar de Croácia e Inglaterra. Quem que passa, Juarez Soares? Croácia ou Inglaterra? Eu vou dizer uma coisa para você. O vencedor de Croácia e Inglaterra será a seleção campeã do mundo. E eu não gosto de ficar no meio do caminho. Eu acho que vai ser a Inglaterra. Eu acho que vai ser a Bélgica, eu não concordo muito com você, acredito que a Bélgica vai ser campeão. Eu sempre falava, né, que do jogo entre Brasil e Bélgica, na minha opinião, sairia o campeão. E você, vamos fazer um bolão, Juarez, a gente faz um bolãozinho aí e no final aqui no Bola na Rede a gente pega e depois vê quem que vai ganhar essa graninha aí, topa não? Eu topo, mas meu pai, que era um sábio, o velho Adolfo Soares falava assim pra mim, meu filho, você teima, mas não aposta. Tá certo. Olha, infelizmente nosso tempo acabou. Bola na Rede fica por aqui. Agora vocês ficam com denúncia urgente com o Ed Polo, que é o tiozão do Zap. Tchau, gente. Fui.